Uma boa noite, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto de oração. Estamos encerrando o mês de maio e com ele o mês da família. Que Deus abençoe você, sua família, onde vocês estão. Que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar. Também no domingo teremos o aniversário da igreja, embora não reunidos, mas a nossa alegria, o nosso contentamento por mais um ano que o Senhor nos concede como igreja. Igreja somos nós, pessoas. Que Deus abençoe a sua igreja. E o templo que faz o aniversário e juntos nos alegramos. Deixo aqui o texto de Salmos 71, alguns versículos, do 5 até o 8. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste, Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um exemplo, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Deus abençoe esse culto, as orações, a leitura e o cântico que teremos agora. É com grande alegria que mais uma vez, essa quarta, estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor Deus e dizer que nós o adoramos, que Ele é digno de toda a glória. Irmãos, nessa noite, nesse culto de oração, vamos falar de oração com esse tema, cobertos pela oração. Quando falamos de oração, nós pensamos o quanto eu, você oramos
E a qualidade desta oração? A Bíblia fala para as nossas orações não terem vãs repetições, não sermos egoístas, orando somente para nós. Como é bom pensar nisso, que pessoas estão orando por nós, pessoas por Deus colocarem em seus corações, orar pela nossa pessoa, pela sua pessoa. Quando alguém nos pede, confiando, orem por mim, e nós então nos colocamos em oração. Quando no Cyber aparece aqueles pedidos de oração, e alguém estará orando por aqueles pedidos, muitas pessoas estarão orando. Então este é o cobertos pela oração. Quando falamos de pessoas que oram pelas outras, que é a oração intercessória, podemos pensar e falar dos pais que oram pelos seus filhos. Pais que se dedicam dia após dia a orar por eles, pelos caminhos que eles andam, pelo sair, pelo voltar, para que Deus os abençoe, a exemplo de Jó, que orava constantemente pelos seus filhos. Nós devemos fazer isto também, e filhos que orem pelos seus pais. Quando falamos de igreja, falamos dos irmãos, também pensamos nisso, daqueles que oram uns pelos outros. Oremos, pois, pelos nossos irmãos, por cada um deles que nos vem à mente, que nos vem ao coração, pela necessidade que conhecemos, ou até se não há uma necessidade, mas como é bom que alguém esteja orando por nós. Orem por mim, orem por esse pastor. Eu estou orando pelos irmãos. Também a oração de Jesus por nós, quando paramos para pensar nisto, que Jesus orou por nós, que nós estamos cobertos pela oração de Jesus e podemos pensar numa oração perfeita, numa oração de comunhão com o Pai, diretamente com o Pai, como nós também podemos fazer hoje, sacerdotes do reino de Deus, indo direto ao trono da graça, intercedendo ao Pai. Mas Jesus fez isto tão bem, e Ele sempre orou, e orou por nós, lá em João 17, 20, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, nós lemos: não rogo somente por esses meus discípulos aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um dia, pela palavra de Deus, nós ouvimos, nós lemos acerca de Jesus e acreditamos, confiamos, temos certeza da nossa salvação, está garantida na palavra de Deus. E Jesus orou por isso, todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Interessante, irmãos, que Jesus ainda ora por nós. Hoje Ele ora por nós, todo instante Ele intercede por nós. Estava vendo acerca daquela comunicação com os mortos, na comunicação dos santos, pessoas santas até, os apóstolos, a própria Maria, mãe de Jesus, e as orações dirigidas a estes santos, como não tem valor, porque não há comunicação desses mortos com o mundo dos vivos, nada eles podem fazer por nós. Mas quando falamos de Jesus, Ele está vivo, Ele está ressurreto, e Ele ora por nós ainda hoje. Lemos lá em Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25. Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É a Bíblia que está dizendo. Jesus sim pode e faz isso. Ele orou por nós aqui, na sua vida terrena,
como ora lá nos céus, como Ele ora em nós, porque Ele habita em nós pelo Espírito Santo, Ele está conosco, Ele intercede, Ele leva os nossos problemas, as nossas dificuldades para o Pai, Ele é o nosso advogado junto ao Pai, então vivendo sempre para interceder pelos seus, por aqueles que creem, por aqueles que confiam. Graças a Deus por isso, pela cobertura de oração que nós temos por parte do Senhor Jesus. Jesus não somente orava mais do que qualquer outra pessoa, mas as suas orações também se diferenciavam de todas as demais orações da Bíblia. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de oração, pessoas que se achegavam ao Senhor, sabendo que isso era importante, nos seus pedidos, no seu clamor, por si, por outros, pelo mundo todo, orações e mais orações, mas nada se compara com a qualidade de oração do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos notar que Jesus ia a lugares solitários para orar. Isso faz parte da oração. É claro, nós podemos orar em qualquer lugar, podemos ter uma oração rápida ali mesmo no trânsito, no ônibus, do carro, mas é claro que tendo um lugar de oração, como tempos que Jesus tinha de oração no Getsêmani, como escolheu outros lugares isolados para orar, solitários, haverá mais qualidade, como o próprio Senhor nos ensina a nos trancarmos no nosso quarto para orarmos em segredo, falando com Deus. Ele responde às nossas orações. Esse tempo a sós com Deus é muito importante, sem se preocupar com outras coisas. Então Jesus já nos mostra esse modelo, esse modo de orar de forma solitária, para falar, para clamar, para se abrir diante do Pai. Jesus orava com tanta intensidade que as suas orações vinham em alta voz e com lágrimas, sim, um grande clamor, alta voz, lágrimas ao orar, com tamanha intensidade, vivacidade que ele tinha ao se expressar em oração. Nós temos muito que aprender sobre isso e aprender com Jesus. Uma vez ele orou tão fervorosamente que seu suor caía na terra como gotas de sangue. A sua intercessão era forte, a sua intercessão era por si mesmo, nas suas angústias, nas suas agonias, ali perto da morte. Mas o Senhor Jesus tinha essa intercessão e fazia isso por nós, orando em todo o tempo, e fica aqui o exemplo para nós seguirmos também. Lá em João, capítulo 17, é um capítulo de oração, um grande capítulo de oração de Jesus, e ele está orando pelos discípulos. E, em primeiro lugar, nós notamos ali que ele ora para que aqueles discípulos fossem protegidos, onde ele ora dessa maneira: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 15 desse capítulo 17. Não peço que os tires do mundo. Por exemplo, nessa pandemia, seria isto: olha, vamos levar todos para o céu, vamos tirar todos, porque não é bom que eles passem pela pandemia, podem ser afetados por esse vírus, por outros males que existem na face da terra, até mesmo a possibilidade do pecado. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha a oração de Jesus, que eu oro também, que você deve orar, que vamos viver nesse mundo e que sejamos guardados do mal, de todo o mal, de toda espécie de mal, que sejamos nós guardados. Também Jesus orou algo tão importante, que é a santificação, para que eles fossem santificados pela lavagem da palavra, pelo poder da palavra.
que nós também, lendo a palavra, sejamos lavados, limpos, santificados, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tantos livros existem por aí, tantos fake news, tantas mentiras sobre vários assuntos, mas a palavra de Deus é verdadeira, ela nos alimenta, ela nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos disciplina. Então que estejamos na palavra e sendo santificados. Jesus orou no versículo 17, nesse sentido. Também Jesus orou para que eles tivessem união, fossem unidos, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, diz o versículo 21. É claro que é com grande pesar que eu penso nos evangélicos, na denominação evangélica, que assim nós podemos dizer, daqueles que se dizem cristãos, muitas denominações, muitas igrejas, não há essa unidade de um corpo, do corpo de Cristo. Isto daremos contas diante do Senhor, porque essa unidade, Jesus orou por ela e nem sempre percebemos que essa unidade esteja no nosso grupo, que essa unidade esteja dentro da nossa família, dos discípulos que estão perto de nós, para pensarmos as mesmas coisas, da mesma forma. Que Deus nos abençoe para isso. É interessante que os judeus devotos, eles tinham medo até mesmo de usarem o nome de Deus, pensando estarem usando o nome de Deus em vão. Então eles não queriam falar o nome de Deus, não queriam escrever o nome de Deus, porque tinham esse receio de usar o nome de Deus em vão. Mas Jesus aparece na extremidade oposta e dirige-se a Deus como Abba Pai, ou querido papai, meu pai querido, papai, como um filho carinhosamente pode chamar o seu pai. E Jesus então agora age desta forma com o Pai e demonstra isso, ora, fala dessa maneira, e que nós também tenhamos essa intimidade, essa coisa gostosa, não ter medo não de falar com Deus, de se expor. Somos sim pecadores, exatamente, vamos chegar na presença dele em santificação, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas que ninguém tenha receio de estar na presença de Deus. Que seja assim para a sua vida, meu irmão, para a minha vida também. Temos um nível totalmente novo de intimidade ao instruir os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu. É o Pai nosso que está no céu. Sim, nós aqui na terra, mas a nossa oração da terra alcança os céus, alcança o coração do Pai, e não é o meu Deus especificamente, mas é o nosso Deus, é o nosso Pai. Tudo isso Jesus nos ensina, e Ele foi perfeito na oração. E nós devemos nos envergonhar de estarmos tão distantes desse ideal. Nós estamos aqui para aprender. E nesse sentido, imitarmos, como em tudo, devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Uma oração pessoal, Jesus também fazia isto. Aconteceu este fato em certa ocasião. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás queria fazer um estrago ali na vida deles. Vos reclamou a vida de todos os discípulos, para trazer aflições, perseguições, tentações, para todos eles. Mas Jesus ali vai dizer assim: eu porém roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro era importante naquele grupo. E agora Jesus está orando especificamente por ele. A tentação, as coisas por Satanás viriam sobre todos.
mas que a fé dele não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como seria importante Pedro pegar o rumo e ser um cabeça ali, ele que era atirado, ele que era diferenciado no agir, que ele fosse um exemplo, um bom exemplo para convertido fortalecer os seus irmãos. Então Jesus orou especificamente, irmão, nós também devemos orar especificamente. Quando oramos pela nossa esposa, oremos especificamente pelos nossos filhos, cada um deles, pelos nossos irmãos, orando por aquele específico. E se nós conhecermos alguma coisa que está desvirtuando, algum perigo, algum mal, orarmos mais intensamente. Esse é o exemplo de oração que Jesus nos dá. Podemos orar pela nossa própria família, pelos amigos, pelos entes queridos, da mesma maneira que Jesus orava pelos seus discípulos. Ele passou uma noite toda em oração para escolher aqueles discípulos e Judas ainda veio no meio deles. Então nós também devemos orar. E a consequência, a resposta de oração depende do Senhor. Mas como Jesus orava, nós também podemos e devemos orar. Começamos a crer que realmente somos cristãos, pequenos cristos, cujo propósito é vivermos a mesma vida de oração que Jesus viveu. Antes da pandemia estávamos pregando a mente de Cristo e podemos pensar com a mente de Cristo para a oração, estudarmos mais na Bíblia as orações de Jesus e aplicarmos na nossa própria vida de oração. E que tal começar agora no modelo de oração de Jesus, porque perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. E ele então ensina a oração do Pai Nosso. Então a intimidade com Deus Pai e o nosso, para nós, para todos nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que Deus enriqueça a tua vida, que Deus faça você crescer na oração, imitando as orações de Jesus, percebendo as palavras, a intenção, o modo, e sabendo que Ele já orou por você, que Ele continua orando por você, e que você também possa ser alguém de oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, a nossa gratidão por um Deus tremendo, maravilhoso, mas que tem amor por nós, pecadores, em Cristo Jesus. O Senhor olha para nós e nos enxerga através do sacrifício do Seu Filho. Abençoe as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que cada um saiba, Senhor, não como uma reza, mas ter a meditação nestas palavras, nas suas orações, mas também as orações que Jesus fez com outras palavras, outras intenções, os clamores de Jesus, que nós também estejamos aprendendo e colocando em prática. Abençoe esse culto de oração, nessa atmosfera de oração que está nos nossos corações, de orarmos uns pelos outros. Eu te peço pela minha esposa, na minha casa, pela Beth, que mora aqui conosco, pelos meus filhos, pelos netos, enfim, por todos, ó Pai, os meus familiares, como cada um deve orar por si e pelos seus. Abençoe a igreja, os irmãos da igreja, Senhor. Domingo estaremos comemorando, vamos de alguma forma comemorar o aniversário da igreja, que seja uma alegria, embora distante, mas uma alegria
de mais um ano que o Senhor nos concede. Por tudo nós te damos graças, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Nesses momentos de dor e tristeza, às vezes, que passamos, sabemos que Jesus é o doce nome que consola o nosso coração. Só teu grito, a voz, e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só te ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Estamos encerrando esse culto de oração, que Deus abençoe a todos e deixe esse texto de Apocalipse, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém.